Saudações em Cristo, queridos irmãos, amada igreja, louvado seja o Senhor, não é mesmo? Hoje, domingo, mais um dia do Senhor, estamos aqui neste segundo domingo do nosso retorno, não é mesmo? E damos graças a Deus por isso. Vamos orar? Vamos consagrar este culto, mas de antemão gostaria de lembrar à igreja que hoje também é um dia especial, pois hoje nós temos uma razão muito pontual, muito urgente de intercessão. Hoje é o domingo da igreja perseguida. Como vocês têm visto aí no nosso grupo de WhatsApp, o Ministério de Missões tem postado aí informações acerca dos ex-muçulmanos que se converteram a Jesus e, consequentemente, a perseguição que eles vêm enfrentando, a começar pela perseguição na sua própria casa, dentre os seus familiares. Hoje, então, domingo da igreja perseguida, este dia é celebrado, na verdade, é um dia de intercessão e muitas igrejas, não apenas no Brasil, fora do Brasil também, têm se debruçado, têm dobrado os seus joelhos para interceder pela igreja perseguida. Vamos orar, consagrando o nosso culto e intercedendo também por esses irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse dia, que é dia do Senhor. E queremos adentrar a tua presença, ó Deus. O coração sedento em ouvir a tua palavra. Por isso, ó Deus, ministra na nossa alma. Inclina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para recebermos hoje a tua instrução, a cura para a nossa alma, Senhor. O fortalecimento da nossa fé. Venha aclarar, ó Deus, as nossas mentes e venha falar ao nosso coração, pois aqui estamos, ó Deus, como igreja, no teu santo dia, dispostos todos a ouvirmos a tua voz. E também neste dia, que é o dia do domingo da igreja perseguida, nós colocamos no teu altar, ó Deus, esses irmãos que muitas vezes não conhecemos, que estão distantes geograficamente de nós, mas que confessam o teu nome, que foram, ó Deus, inseridos, enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, assim como o Senhor fez conosco. Então somos a família de Deus, e como família do Senhor nós queremos interceder por este povo muçulmano que se converteu a ti, ó Deus, nesse sentido pelos ex-muçulmanos, ó Deus, muçulmanos que se tornaram agora cristãos e que confessam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas e que compõem também, ó Deus, membros do corpo de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia, dá a eles ousadia e intrepidez, ó Pai, como o Senhor fez com a igreja primitiva, para continuarem a viver e pregar o Evangelho, e sustenta-os, ó Deus, livra-os também de toda crueldade, de toda perseguição, de todo risco de morte, se assim for, ó Deus, da tua vontade sábia e soberana. Põe a tua mão, ó Deus, dispensa a tua bênção sobre os nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Estejamos todos orando, então, ao longo deste dia, pelos nossos irmãos perseguidos. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus, entoando o hino 3. Fiquemos em pé e com muita alegria louvemos ao Senhor, entoando o hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como a dos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus aos seus benditos pés sentados, queremos teu
conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e como a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós a força da memória, pois sempre mais devemos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Queridos irmãos, eu sempre tenho dito que domingo é dia de expectativa, e este hino fala exatamente isso, logo na primeira estrofe, quando ele diz: com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, e com fé singela e reverente amor. Que seja assim, que adentremos de fato com expectativa e esperança de que seremos nutridos, fortalecidos na nossa confiança, na nossa santidade e amor ao nosso Deus. Amados, podeis assentar e abramos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 36. Livro de Atos, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 36. Atos 2, de 22 a 36, e nós faremos a leitura responsiva deste texto. Nesse sentido, então, eu lerei os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares, fazendo assim a leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, queridos. Palavra de Deus para nós nesse início de culto. Vamos adorar ao Senhor. Peço aqui que o nosso irmão Euler e irmã Lilian nos assistam na condução do cântico espiritual. Fiquemos em pé e louvemos a Deus com as nossas vozes e com o nosso coração. Essa palavra de fato nos faz refletir que toda bênção, toda boa dádiva vem do nosso Deus, vem do Senhor das nossas vidas. E nesse sentido eu peço à nossa irmã Lília que nos conduza numa oração de gratidão a esse Deus bondoso, a esse Deus que tem cuidado de nós. Oremos com a Lília, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos confiança, ó Deus, na tua soberania, que o Senhor é Senhor de todas as coisas, ó Pai. E que mesmo diante, ó Deus, de tempos de dificuldades, nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor tem resgatado o seu povo, o Senhor tem trabalhado, ó Deus, nas nossas vidas, e o Senhor nos levará, ó Deus, em paz para tempos de eternidade. Desde já, ó Deus, o Senhor já nos tem garantido dias de paz. E nós te louvamos, ó Deus, pela reconciliação em Jesus Cristo. Te louvamos, ó Senhor, pela consolação do teu Santo Espírito. Te louvamos, ó Senhor, pela certeza que o teu Santo Espírito confere, Senhor, às nossas mentes, aos nossos corações, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela paz que o Senhor tem derramado, a paz que vem, ó Deus, do teu santo trono. Te louvamos, ó Deus, pela visão do templo, ó Deus, pela tua santidade, pela beleza, Senhor, que
está em Ti, ó Deus, e que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergá-las, ó Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem se dado a conhecer e tem, ó Deus, aberto a Tua intimidade para que nela possamos adentrar, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela mente de Cristo que tem sido compartilhada. Te louvamos, ó Senhor, pelo conhecimento da verdade. Em tudo, ó Deus, não temos como dizer que não há Deus além de Ti. O Senhor é supremo, maravilhoso, excelso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, ainda como expressão do nosso louvor e gratidão a Deus, enquanto entoamos este segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, poderão também adorar ao Senhor com aquilo mesmo que Ele tem nos dado. Façamos assim como expressão da nossa fidelidade ao Senhor e da nossa gratidão. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Verdade, não há outro Deus como o nosso Deus. Podeis assentar? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, e também peço ao nosso irmão Olha, que contemple na sua intercessão, na sua oração, a confissão de pecados, que nós possamos de fato amar a justiça do Senhor e que nós possamos remir esse tempo enquanto estamos como igreja reunida na presença do Senhor para passar por escrutínio a nossa consciência, as nossas palavras, os nossos sentimentos, a nossa fidelidade, enfim, que o Senhor venha renovar
a nossa santidade, o nosso amor, a sua justiça. Oremos com o nosso irmão Euler. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Deus. Louvamos a Ti, ó Pai, com parte daquilo que o Senhor nos dá. Abençoe nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas, que sejam usados para mantimento da Tua casa, para manter esta obra como orienta a Tua Escritura, Deus. Abençoe-nos diante de Ti, ó Pai. Nós Te pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Muitas vezes duvidamos de Ti quando as coisas não vão bem, quando passamos por provas, quando passamos por enfermidades, quando passamos por perdas. Quantas vezes questionamos o Senhor, questionamos o Teu amor, colocamos em dúvida a Tua integridade, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos perdoe quando assim conduzimos, e que o Senhor possa estar nos renovando, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor no texto da exposição, no texto da reflexão desta, quase que eu falo noite de novo, né? A força do hábito, né? Desta manhã preciosa. Vamos abrir no Salmo 16. Abramos todos. Abramos todos, palavra de Deus, no Salmo 16. Salmo 16, Salmo de Davi. Um salmo que nos encoraja, de fato, a contemplarmos a ação de Deus, a sua presença, a sua suficiência nas nossas vidas. Os amados irmãos acharam? Todos acharam? Salmo 16? A igreja está preparada para a leitura? Sim. As vozes estão abafadas, né? Por conta das máscaras, né? Dá para perceber na hora do louvor, né? Fica bem baixinho. E na hora da leitura responsiva, então, né? Mas, embora estejamos aí um pouco com as vozes abafadas, que o nosso coração esteja sedento e aquecido com a presença do nosso Deus. Salmo 16 diz assim a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vamos ler juntos o último versículo, versículo 11? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Irmãos, à luz desse texto eu gostaria de refletir com vocês, com a amada igreja, acerca do Deus que sacia a nossa alma. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês têm sentido, têm percebido que mesmo nesses dias difíceis, dias de isolamento inclusive, vocês têm percebido Deus saciando as vossas almas? Pois bem, esse texto fala, dentre outras coisas, sobre isso. E esse texto me fez lembrar das palavras de Agostinho, quando ele diz, aspas, Tu nos criaste para Ti,
e nosso coração não encontra repouso até que descanse em Ti. De fato, o nosso coração, a nossa alma, só obterá verdadeiro descanso, repouso, na presença do Senhor. E as palavras de Agostinho me conduziram a lembrar das palavras de C.S. Lewis, que diz, aspas, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Meus irmãos, olhando para o texto agora, nós sabemos que este salmo foi escrito por Davi. Davi estava sofrendo tensões, ameaças. Isso nós podemos perceber logo de partida no versículo 1, quando ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Mas curiosamente, Davi não foca aqui a sua oração no auxílio, no socorro de Deus. Davi prefere se concentrar naquilo que o Senhor é para ele. Davi expressa então, à luz desse salmo, sua fé no Deus da sua vida. E então Davi nos ensina, e nos ensina muito aqui. Nos ensina que a razão da nossa vida, do nosso viver, só é encontrada de fato em Deus. Davi nos ensina que a plena segurança, amados, só é encontrada no caráter, no ser do nosso Deus. Irmãos, a plena alegria do crente só é experimentada quando de fato nós conhecemos a Deus, como diz J.I. Packer no seu livro Conhecimento de Deus. A nossa alegria está no caráter, na contemplação do caráter e da essência de Deus. A verdadeira paz não é experimentada nos feitos e nem nos livramentos temporais, que são bênçãos de Deus. Mas a verdadeira paz é desfrutada na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria aqui de destacar 5 pontos para a nossa reflexão, exatamente meditando no Deus que sacia a nossa alma. Primeiramente, o Deus que sacia, o Deus que sacia a nossa alma, Ele é o nosso Senhor. E nós nos acostumamos com essa ideia, né? Mas Senhor é o proprietário, é o nosso dono. E Senhor demanda de nós o quê? Exclusividade. Queridos, Davi expressa primeiramente que Yahvé, Senhor, é o seu dono, o seu proprietário, e não apenas o seu criador. Em outras palavras, Davi diz que ele é servo de Yahvé. Notem que a servidão de Davi ao Senhor, ela é prazerosa. Não é como as religiões pagãs, onde há aquela relação de tirania, de castigo apenas. Diz o versículo 2, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não tenho, eu não possuo senão a Ti somente. Por outro lado, irmãos, além disso expressar prazer em Deus, por outro lado, Davi não está dizendo que a família não é importante, não está dizendo que correr atrás do ganho honesto para o nosso sustento não seja importante, cuidar da saúde não seja importante, não é nada disso. Mas o fato é que Davi desloca o seu olhar das coisas terrenas para as realidades espirituais, para as realidades divinas. E Davi então declara que Yahvé é o seu maior bem, a sua bênção maior, e que nesta manhã nós possamos de fato meditar, não apenas meditar, mas sentir e professar novamente que o Senhor é o nosso maior bem. Irmãos, todas as demais bênçãos que temos vêm do Senhor, vêm do nosso Deus. É Deus quem dá sentido para a nossa vida. E daí o próprio Davi dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e portanto eu tenho suficiência nele. E ele diz, de nada mais então sinto falta. Ainda no Salmo 73, versículo 25, o salmista diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que
eu me compraza, eu tenha prazer, deleite na terra. Que nós possamos de fato associar o senhorio de Deus na nossa vida, como Davi fez assim, com prazer, com intimidade, com deleite. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Segundo princípio, nós temos um Deus que nos é suficiente, não é mesmo? E o Deus que sacia, portanto, a nossa alma, nos faz viver em família. Há quanto tempo estávamos distanciados desta realidade, impedidos de viver plenamente como família de Deus, desfrutando de uma comunhão mais próxima? Ainda estamos, na verdade, por conta das restrições e por conta desta pandemia, mas demos aqui o primeiro passo, e como é gostoso rever os irmãos, cumprimentá-los, ainda que seja assim, meio constrangido, dando um soquinho com as mãos para trás. É um negócio que nos deixa até encabulado. Eu mesmo não sei como que tenho que me relacionar com cada um de vocês, mas independentemente disso, que privilégio estarmos juntos novamente, louvando a Deus. Como o meu coração se encheu aqui de alegria de ver os irmãos aqui à frente cantando, e podemos juntos louvar a Deus. Isso não é pouca coisa, isso é uma bênção de Deus na nossa vida e na nossa igreja. Queridos, Deus nos faz viver em família. Vejam só o versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Você tem prazer na igreja? Você tem prazer nos seus irmãos? A Bíblia diz que o convívio com os irmãos é prazeroso. E mais do que isso, a Bíblia diz que o crente, os crentes, o justo ou os justos são os notáveis. Não por nós. Se olharmos para dentro de nós, de notáveis nós não temos nada. Mas o que nos faz especiais, o que nos torna notáveis, é a presença de Jesus em nós. Queridos irmãos, isso é valioso demais. Entender que eu não posso me indispor com o meu irmão por conta das minhas preferências ou até por conta das minhas mágoas, ainda que sejam legítimas por algum lado. Mas eu não posso permanecer nessa indisposição porque aquele irmão foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso faz dele não apenas um notável, mas um filho de Deus. Muitas vezes nos sentimos atraídos por pessoas comuns, né? Tem aqueles que na sociedade elegem Neymar. Nossa, o Neymar é quase que um herói, um ídolo. Outros mais saudosistas, Ayrton Senna para cá, Ayrton Senna para lá. Aqueles de viés mais artístico, não, porque Leonardo da Vinci. Aqueles mais do lado assim da década de 60, né? Eu lembrei aqui, como que era o apelido? Um era Tremendão e o outro, como é que era? Roberto Carlos. Tremendão era quem que era o Tremendão? Era o Erasmo Carlos? Alguma coisa assim que a gente ouve. Eu sou novo, eu não sou desse tempo, né? Mas ainda hoje nós vemos pessoas que são assim, atraídas pelo rei Pelé ou rei Roberto Carlos. Tudo bem, nada errado você gostar, apreciar a graça comum de Deus na vida dessas pessoas. Queridos, por outro lado também, ainda muitas vezes elegemos personagens como quase que heróis da nossa vida. Nosso chefe, nosso próprio vizinho que nos abençoa, que é uma bênção ali, um professor. Tudo isso é a graça de Deus atuando na vida das pessoas, mas há um problema. Há um problema, e o problema é quando o cristão acha que a comunhão com o crente, essa não é necessária, porque a igreja dá trabalho, igreja são pessoas diferentes, e eu me incomodo com o jeito daquele, com o trejeito daquele outro, com a personalidade daquele, com a morosidade espiritual daquele outro. Não é mesmo? O problema é quando o crente, o cristão, despreza a comunhão com os notáveis, com a igreja. Despreza e chega a dizer que o convívio na igreja é desprezível. Eu fico até preocupado com essa pandemia, que muitos se acostumem com isso e passam a ignorar e passam a ficarem de fato acomodados e não sintam mais a falta de estarem
com os irmãos na casa do Senhor. Para Davi, como disse o crente, os crentes são os notáveis. Ele tinha prazer na comunhão, na companhia dos seus irmãos. Isso me faz lembrar do Salmo 119, versículo 63, que diz: companheiro, preste atenção, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus mandamentos. Amados, é da vontade de Deus, é da vontade do nosso Senhor que Ele seja exaltado na assembleia, no ajuntamento dos crentes. É da vontade do Senhor isso, pois a Bíblia diz, meus amados irmãos, a Bíblia diz, Efésios 2, versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ah, meus irmãos, nós somos povo de Deus, mais do que isso, nós somos da família de Deus, e então, enquanto família de Deus, como diz o salmista no Salmo 116, cumprirei os meus votos ao Senhor. Aonde? Ele diz, na presença de todo o seu povo. Que mais? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então o Deus que sacia a tua alma, meu amado irmão, Ele é Senhor da tua vida, e como Senhor Ele te faz viver na família da fé. Terceiro princípio do Deus que sacia a nossa alma é que Ele é a nossa herança. É gostoso ganhar uma herança, né? A pessoa lá deixou um testamento para você. De um dia para o outro, você vai lá, recebe aquela notícia, opa! Vou conseguir pagar aqui minhas dívidas, não é bom? Que alegria. Outro dia eu ouvi falar assim, alegria, mas que alegria que me dá quando eu vejo um boleto pago, não é mesmo? Para quem paga a conta sabe a alegria que isso de fato traz, se pagar um boleto, não é mesmo? Queridos, e com relação à verdade da Bíblia dizer que o Senhor é a nossa herança, vejam só o versículo 4, diz assim: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Vale lembrar que lá em Israel, muitos ao longo da história deixaram o Senhor, se apegando em confiança aos deuses das nações, às próprias nações. E quanto a nós? Muitas vezes nós temos um olhar crítico à idolatria de Israel, e está certo esse olhar. Mas e quanto à aplicação dessas verdades espirituais na nossa vida, nós mesmos corremos o risco de passar a depositar a nossa confiança naquilo que temos, no nosso dinheiro, nas nossas próprias amizades, em nós mesmos. Enfim, queridos, Deus é a nossa herança, diz Davi. Versículo 5, o Senhor é a porção completa, é a porção dedicada da minha herança, a herança de Davi. Reparem aqui um olhar histórico, a herança de Davi não era o reino de Israel, ele poderia se gabar, ele poderia depositar a sua alegria e entender que a herança de Deus na sua vida era o trono. Não, ele não diz que é o trono de Israel a sua herança. Ele não diz também que são as terras ali de Jerusalém a sua herança, mas a sua herança é o próprio Deus. O que ele está dizendo com isso? Ele está corroborando, ele está reafirmando o que ele disse no versículo anterior: outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, Davi faz lembrar a experiência aqui dos levitas. Como é que era ali a questão da herança dedicada aos levitas? Como é que era? Números 18, 20 diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu entendo que Davi faz aqui lembrar a experiência dos levitas. E quem são os levitas hoje? Quem são os sacerdotes hoje? E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a nossa porção não está nessa terra.
Que a nossa herança não está nesse mundo e devemos viver então como os levitas, em dependência total de Deus, mas sabendo que esse Deus sacia a nossa alma. Amados, às vezes concentramos o nosso coração, as nossas inclinações pessoais, de fato, naquilo que almejamos, naquilo que conquistamos, naquilo que nos estribamos, nos apegamos aos recursos, às habilidades que temos, à nossa própria notoriedade nas nossas relações pessoais, sociais. Queremos nos alinhar por vezes com pessoas influentes, né? Queremos estar na vitrine. Olha, aquele fulano não conheço, é meu amigo, tem o telefone, tem o WhatsApp, está aqui o WhatsApp dele. Queremos nos alinhar com pessoas famosas, queremos às vezes até ser como elas, elegemos homens mortais como os nossos heróis, e quando esses sentimentos começam a percolar, começam a rodear o nosso coração, começam então a dominar a nossa alma, nós corremos o risco de fazer de Deus apenas um amuleto para as nossas conquistas pessoais e para o nosso sucesso. Então nos tornamos indiferentes ao fato dele e somente dele, assim como os levitas, ele é a nossa porção neste mundo. Meus amados, mas Davi diz que ele é o cálice também. Versículo 5 ele diz: o Senhor é a minha porção e o meu cálice. O que representa aqui o cálice? Bom, o cálice no Antigo Testamento e em toda a Bíblia tem várias significações. É um simbolismo muito grande, é verdade, mas neste contexto eu entendo que Davi está aqui apontando para a alegria que ele tem no Senhor ao dizer, o meu cálice, ou seja, a sua vitória, a sua celebração, o seu júbilo, como se fosse aquela taça. Sabe quando quando o time campeão, quando o Brasil na Copa do Mundo, faz tempo aliás, levanta a taça, hoje está levantando só a traça mesmo, né? Mas a taça, e todo mundo fica ali em polvorosa, vibrando, guardadas as devidas proporções. Eu entendo que Davi está dizendo aqui que o Senhor é a minha alegria, é o meu triunfo, é a minha glória, e de fato aquele que se glorie-se no Senhor. A nossa felicidade está então na suficiência de Deus, na sua bondade para conosco. E na verdade, meus irmãos, nossas alegrias, nossas realizações, nossas conquistas procedem de quem? A Bíblia diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem do alto, do Pai, descendo do Pai das luzes. Meus amados, isso está escrito em Tiago 1,17. E Davi diz que o Senhor é a sua sorte. Deus é a nossa sorte. Ele diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Sorte aqui não significa acaso, aleatoriedade, casualidade. A ênfase de Davi é que Deus é a bênção maior. Essa é a sorte. A bênção maior que temos é Deus. Assim como o arrimo. O que é o arrimo? Aquele que sustenta, aquele que ampara, né? Nós vemos isso nas encostas dos morros, das montanhas. Assim como o arrimo, temos em nossa vida o Senhor como arrimo da nossa sorte, pois é Ele que nos apoia. Ele que nos sustenta. O mundo está caindo nas nossas costas por vezes. E nós só não desabamos, irmãos. Nós não sucumbimos, igreja, porque o Senhor nos ampara. Porque se dependesse de nós, Deus é o arrimo da nossa vida. Irmãos, tudo é sustentado pelo Senhor. E mais, versículo 6, caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Dizendo, ou lembrando que a herança aqui é o próprio Deus na vida de Davi. Então, Davi não está falando aqui das fronteiras, quando ele fala das divisas. Isso nos faz lembrar da divisão de terras. No Antigo Testamento das 12 tribos, tinha ali as demarcações, os marcos, as divisas. Tribo de Manassés até aqui, tribo de Judá até ali, tribo de Dan até ali, tribo de Zebulon até acolá.
Davi não está falando da porção da terra, Davi não está falando da geografia de Israel, mas ele está falando aqui, sobretudo, que o Senhor é mais valioso do que herdar a própria terra de Israel. Deus é mais valioso do que herdar uma porção de terra. E Deus é mais valioso do que a própria pátria. Irmãos, Deus é mais valioso de fato na tua vida, mais do que o bem ou os bens que você tem, das propriedades que você adquiriu. Davi diz que a vida com o Senhor é amena. Ele diz versículo 6, caem as divisas em lugares amenos. Lugares amenos aqui representam o quê? Lugares agradáveis, prazerosos. Davi diz que a vida com Deus é agradável, é prazerosa, é deleitosa. Amada igreja, não há riqueza que possa ser comparada com o deleite de viver com Deus. E então eu repito, o teu Deus é o Deus que tem saciado a tua alma. Em quarto lugar, penúltimo lugar, o Deus que sacia a nossa alma nos faz viver em comunhão com Ele. Ele nos faz viver em comunhão com os irmãos, por isso somos família de Deus, e Ele nos faz viver em comunhão com Ele. Reparem, o Senhor fala ao coração, ministra na alma daquele que vive na sua presença. Versículo 7 diz, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Queridos, o que é esse negócio aqui de até a noite o meu coração me ensina? Isso reflete o quê? Isso reflete, além de profunda intimidade com Deus, isso reflete que o salmista vivia a cada instante, até na hora de se deitar na presença do Senhor. E ele diz que o Senhor ministrava na sua vida, ensinando, instruindo a sua alma, até quando ele estava deitado ali na sua cama, apoiando a sua cabeça no travesseiro. Mas não apenas isso, o Senhor não fala ao coração daquele que vive na presença, mas Deus fala ao coração daquele que anda na presença de uma maneira perseverante. Às vezes nós passamos um dia vivendo ali intensamente na presença do Senhor, mas logo vem a segunda-feira, a coisa desanima, toca o telefone, vem aquela notícia, aquele aborrecimento, aquela decepção, e aí o coração já passa a não viver e nem a andar na presença. É necessário, meus amados irmãos, que andemos de uma maneira ultra circunstancial na presença do nosso Deus. Veja lá versículo 8, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Queridos, tem gente que anda com Deus somente quando o calo aperta, quando vem a adversidade. Davi tinha aqui o senso da presença de Deus, ele diz, o Senhor tenho sempre, dias bons, dias difíceis, sempre a minha presença, e ele fala, estando Ele à minha destra, à minha direita, não serei abalado. O fato, meus amados irmãos, de Deus estar à sua direita, a direita aqui no caso de Davi, não significava que o rei Davi deixaria de ter adversidades. Davi está confessando que tudo poderia ser abalado, menos a sua herança. A herança que temos, a nossa herança é o Senhor e ela não pode ser abalada. E Paulo nesse espírito, ele diz, 2 Coríntios capítulo 4, em tudo nós somos atribulados, e não somos mesmos? Mas ele completa, porém não angustiados. Ele diz, perplexo, não somos perplexos mesmos? Ficamos perplexos? Ele completa, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmãos, o ministério do Senhor Jesus, reparem nisso, o ministério do Senhor Jesus foi pautado na presença do Pai, constante em sua vida. Jesus vivia na presença do Pai e andava com o Pai. E para encerrarmos, amada igreja, em último lugar, Deus sacia, e louvado seja o seu nome, Deus sacia a nossa alma. O Deus que satisfaz, que sacia a nossa alma, nos deu
Jesus como nosso Salvador. Que coisa maravilhosa esse texto escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, vaticinando, profetizando que o Deus que sacia a nossa alma nos deu Jesus como nosso Salvador. Esse texto está falando também acerca do Messias. Veja só, meus amados irmãos, por causa de Jesus, o crente não tem medo mais da morte. Quantas pessoas têm pavor da morte, amados? Nós não temos mais medo da morte. Diz ali versículo 9: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Ah, meus amados, Davi sabia que se a morte chegasse, ele estaria seguro. Ele também diz no Salmo 86, versículo 13: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Sabe qual que é um dos maiores poderes da morte? Além da separação das pessoas que nós amamos, para aqueles que não têm a esperança em Cristo Jesus, é o medo, o pavor, o terror. Vejam só o que o salmista diz, Salmo 49, versículo 15. Olha que versículo poderoso para quem ainda tem medo da morte. Diz lá: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Amados, a morte para o crente, para o crente não é a palavra final. A nossa alma mesmo jamais morre, mas o salmista diz que através da morte Deus nos toma para si. E daí o Salmo 116 dizer que preciosa é ao Senhor a morte dos seus filhos, do justo. O Senhor Jesus disse de uma maneira consoladora, cheia de esperança a nós, meus amados: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para que medo? Para que terror? Jesus diz ainda em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que esperança gloriosa que nós temos. Eu disse no domingo passado: quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Meus amados irmãos, o Cristo ressurreto é o penhor da nossa ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há um penhor, há uma segurança, há uma garantia de que nós um dia experimentaremos, como Cristo experimentou, a ressurreição dentre os mortos. Versículo 10, de uma maneira profética, Davi diz: pois não me deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi está aqui profetizando acerca da experiência do Messias, da experiência do Senhor Jesus no sepulcro, dizendo que o Senhor não deixaria a alma do seu servo, a alma do seu santo na morte, e nem permitiria que ele experimentasse a deteriorização do seu corpo, a corrupção do corpo. Irmãos, temos a palavra aqui profética de Davi com relação à ressurreição de Cristo. Aquilo que lemos na introdução do nosso culto, lá em Atos 2, em seu sermão cristocêntrico, Pedro interpreta exatamente essas palavras aqui do Salmo 16 na sua argumentação. Amados irmãos, a garantia que o nosso corpo se reunirá à nossa alma novamente, essa garantia está firmada na ressurreição do nosso Senhor, e por isso Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa ressurreição. E o Deus então que nos destinou para a vida eterna, esse Deus que nos destinou para a vida eterna, esta vida será de fato deleitosa para todo sempre na sua presença. Versículo 11, para a gente acabar, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É isso
que está nos aguardando. É isso que está aguardando, essa experiência alvissareira e gloriosa que nos aguarda no dia do Senhor. Diz aqui, em Cristo que nós temos uma nova vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Em Cristo temos a verdadeira alegria, na tua presença a plenitude da alegria. Em Cristo teremos as delícias eternas. As delícias eternas do Pai, na tua destra, delícias perpetuamente. Tem gente que busca a felicidade, o prazer e a segurança no caminho largo, achando alcançar a paz, a alegria e o prazer fora de Deus. Nós temos aqui a promessa de que o Senhor nos fará pelos caminhos da vida. E de uma maneira antecipada, o próprio Senhor Jesus disse que Ele é esse caminho. Eu sou o caminho. Mas haverá um dia em que nós, na presença do Senhor, desfrutaremos da alegria e comunhão plena com Ele, como diz aqui o versículo 11. E que na sua destra, na destra do Pai, nós desfrutaremos das delícias para todo sempre, sem preocupações terrenas, sem este caos da pandemia, sem o sofrimento que nós vemos na sociedade, sem o desânimo da igreja, sem a perseguição aos nossos irmãos. Estamos no DIP hoje, domingo da igreja perseguida. Os nossos irmãos, aqueles que são ex-muçulmanos que se converteram ao Senhor Jesus, morrendo, sendo perseguidos. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, não sei se alguém confirma, que há pontos, não sei de fato se é verdade, mas que há pontos até escondidos na China, que buscam ali exterminar alguns muçulmanos. Tristeza sobre tristeza, caos sobre caos, e isso tem chegado aos crentes, porque o que eu sei é que na própria China, muitas igrejas têm sido fechadas, destruídas e crentes presos. Um dia desfrutaremos de delícias para todo sempre na presença do nosso Deus. Que nós possamos, de fato, saciar a nossa alma no Deus da nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a descansar em Ti. Dá-nos um coração sensível, ó Deus, à Tua ministração, a ministração que ouvimos nesta manhã. E que possamos, ó Deus, ter a alegria da Tua presença no nosso coração. Que nós possamos viver contigo e andar contigo para todo sempre. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, amados irmãos, a comunhão do Pai Celestial, a bondade do nosso Deus e bondoso, de fato, bondoso Pai, as ricas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar.